Olá, nesse vídeo nós vamos discutir o famoso artigo do Viveiro de Castro, O Mármore e a Murta, sobre a inconstância da alma selvagem. Esse texto está publicado em uma das edições da Revista de Antropologia da USP de 1992. Existe um livro também com o nome, A Inconstância da Alma Selvagem, mas o texto o qual a gente vai tratar nesse vídeo é esse artigo de 92. Bem, sobre o título, o mármore e a murta, por que essas palavras estão contidas no texto, no título do texto? É uma metáfora, sobre a estátua de mármore e a estátua da murta. A estátua de mármore, o mármore, quando ele é moldado, ele é para sempre. Então a estátua que é feita a partir do mármore, ela fica ali aquela forma que é dada ao mármore para sempre. Já a murta, como é uma planta, então você poda a murta, faz uma estátua vegetal, só que conforme a planta vai crescendo, aquela estátua ela vai se deformando. E, então, uma das imagens que se tinha das sociedades tradicionais aqui, da América do Sul, é que elas seriam como estátuas de murta, que o europeu vinha, tentava, evangelizar o indígena, pregava o evangelho, então dava forma à estátua de murta, mas passado um tempo, aquilo ali se perdia, a forma original desaparecia e voltava a crescer, ficar deformado, etc. Então essa metáfora que dá título ao texto. Ok? Bem, o objetivo desse artigo é justamente questionar essa imagem da alma indígena como uma estátua de murta, que é inconstante, que muda o tempo todo, etc. No texto, o autor traz algumas dessas características de como eram caracterizados, e a primeira impressão que esses jesuítas que entraram em contato e tentaram evangelizar essas etnias do tronco tupi, perceberam que na língua tupi não tinham os fonemas L, F e R. E daí eles fizeram também, a partir da ausência desses fonemas, eles fizeram uma análise aí simbólica, que os tupis, além de não ter a letra L, F e R, eles não tinham lei, letra L, não tinham fé, letra F, e não tinham rei, letra R, Não tinham lei porque não tinham um sistema judiciário, um código escrito, não tinham fé porque eles não teriam uma religião nos moldes das religiões europeias, e não teriam rei porque não formavam um estado, não se organizava sob a forma de um país com uma máquina estatal organizada, burocraticamente organizada. Então, por isso, os tupis, além de não terem os fonemas L, F, R, não teriam lei, religião e estado. Bem, em seguida, um outro ponto tratado no texto é que os jesuítas e os evangelizadores diziam que os ameríndios não tinham memória ou vontade estável para serem cristãos. Então, eles aceitavam algumas ideias cristãs, mas de forma seletiva. E com frequência eles voltavam atrás naquilo que eles prometiam, Então, aceito o cristianismo, não vou fazer mais isso, mas com frequência eles voltavam atrás em suas promessas. Uma das hipóteses que surgiram entre esses evangelizadores é que antes de evangelizar era preciso afastar a barbárie, Era preciso civilizar antes de evangelizar. Então, como afastar esses traços supostamente bárbaros, Então, primeiro, para civilizar, ia precisar eliminar o canibalismo, a nudez, a poligamia, a embriaguez, a vingança e a feitiçaria, Mas o autor vai notar que alguns desses valores os próprios tupis já enunciavam que não abririam mão, como o caso da vingança, porque o fenômeno da vingança ali funcionava como uma espécie de
valor que estruturava toda a cultura tupi, né? Inclusive, né, valores cristãos como o perdão e a mansidão de coração eram considerados com um valor negativo, né, pelos indígenas, que é o perdão e o coração manso, a mansidão de coração eram interpretados como covardia, né, que é o oposto da coragem, que é o valor que realmente era considerado como, né, aquilo que deveria guiar a vida deles. Uma comparação que a gente pode pensar, né, é que os tupinambás, né, pensando que esse texto aí, o Mármore e a Murta, o Viveiros de Castro está analisando, né, os tupis em geral, porque eles compartilham vários elementos culturais, mas mais especificamente sobre as etnias tupinambá. E daí, né, uma comparação paralela que pode ser feito entre os tupinambás e os vikings é que ambos acreditam na vida após a morte e que é um lugar reservado no mundo pós-vida para aqueles que foram guerreiros que lutaram com coragem, com bravura, que vingaram, né, a morte dos seus entes, né, em vida. E sobre o canibalismo, né, os registros vão indicando que já no primeiro século de colonização portuguesa aqui no Brasil, ele já entra em declínio, basicamente cessando ou não tendo mais registros escritos, né, dos cronistas sobre o canibalismo, né, já por volta de 1590. Um dos argumentos do Viveiro de Castro é que o fato, né, dos valores culturais dos tupis resistirem às tentativas dos europeus de evangelização, né, de cristianização, tornava eles muito mais como estátuas de mármores, ou seja, resistentes, e não murta, né? Então, talvez a imagem correta para pensar, né, a resistência, a resiliência da cultura dos tupis era a estátua de mármore, que resiste às tentativas, né, deles de as tentativas dos europeus de cristianização. O Viveiro de Castro também comenta, né, que de certa forma os tupis até queriam ser cristãos, mas à sua maneira, né? Da mesma forma, né, como no canibalismo se fagocita a carne do derrotado, né, ingere, devora, né, o cristianismo também seria observado, seria digerido, seria a partir dos elementos da cultura tupi, né, e que havia alguns pontos ali de convergência, pontos em comuns entre a cosmologia cristã e a cosmologia tupi. Ambos acreditam que a morte não é o fim. 2. Acreditam na imortalidade na alma. 3. Acreditam na existência de divindades, né, ou divindades com poderes sobrenaturais. 4. Acreditam que suas ações presentes, no momento presente na vida, né, material, têm reflexos na vida após a morte, né, e que a vida material é uma fase de transição, né? E, inclusive, né, nesse primeiro contato entre europeus e tupis, né, eles tentaram situar a vinda dos portugueses como alguém que tivesse vindo lá do outro mundo, do mundo dos mortos, do sobrenatural, né? E, inclusive, por isso que eles davam tanto ouvido e tentavam situar os portugueses dentro da sua própria cosmologia. O autor também vai comentar que a crença que os tupis tinham nos padres cristãos oscilava da mesma forma que a crença que eles tinham nos seus próprios xamãs. De certa forma, dependia dos resultados práticos que eram obtidos. Então, por exemplo, se havia um xamã, né, esse líder religioso, místico ali na aldeia, e toda vez que algum indivíduo procurasse o xamã em busca de cura ou saúde, o xamã fizesse ali o ritual e desse errado, né, a pessoa acabasse ficando doente, morrendo, esse xamã, ele caía em desgraça, ele perdia credibilidade. Então, os padres também eram posicionados ali mais ou menos, né, da mesma forma que os xamãs. Então, os tupis esperavam, né, ou davam credibilidade aos padres, né, à medida, né, na medida em que viam resultados práticos, reais, né? Se
esses resultados não aparecessem, né, a credibilidade dos padres também caiu. O autor comenta que as canções, né, os padres cantando nas orações, nas missas, etc., isso inicialmente exerceu um certo fascínio sobre os nativos. Os tupis não acreditavam, né, não tinham na sua cosmologia essa ideia de verdades reveladas ou dogmas como existe no cristianismo, né, da palavra divina que é revelada, que eles não gostavam muito sobre os sermões sobre a morte. E um episódio que é narrado pelo Viveiros de Castro é que nos rituais de batismo, né, como geralmente se usava ali a mesma bacia, o mesmo recipiente com água e a mesma água, então isso acabou provocando também uma disseminação de doenças e morte entre os indígenas, que acabaram vendo os padres como uma espécie de xamãs do mal, né, que traziam o mal nos seus rituais. Em seguida, né, na relação entre tupis e europeus, classicamente se diz que os europeus colocaram os índios uns contra os outros, mas o Viveiros de Castro diz que o contrário era frequente, né? Os índios se aliavam, os indígenas se aliavam estrategicamente com os europeus para derrotar os seus inimigos. Ou seja, né, a gente vê muito nos livros, nas narrativas sobre essas relações interétnicas, que os europeus manipularam as guerras, né, as rivalidades entre as diferentes etnias, para que essas etnias se enfrentassem, né, e se enfraquecessem, dividir para conquistar. Mas o que o Viveiros de Castro diz é que a gente pode tentar fazer uma leitura não a partir da ótica do europeu, né? Porque nessa leitura você coloca o europeu como o cara sábio, inteligente, ativo, de iniciativa, que sabe manipular os tolos, os ingênuos, né? As marionetes, né? De pensar por um outro ângulo, né? Pensar do lado das próprias etnias, né? Não que as etnias eram manipuladas, mas que elas ativamente se aliavam àqueles que os ajudariam a vencer a guerra contra a etnia rival ou contra a aldeia rival, né? Então ele tenta inverter isso e dar um protagonismo, iniciativa, né? Esperteza estratégica aos nativos. Ok, bem, que havia um imperativo pela guerra e pela vingança, né? Os tupis eram constantes nesse imperativo, ou seja, os europeus, essas leituras mais preconceituosas, né, diz que a alma indígena era inconstante, ou seja, não se apegava a nada. E o Viveiros de Castro vai dizer, não, eles tinham algo que era constante. E o que era constante era esse imperativo pela guerra e pela vingança, né? Isso era constante neles. Isso é um elemento básico e estrutural da cultura deles. Quando um guerreiro matava um homem, tinha o direito de alterar o seu próprio nome. Quanto mais alterado fosse o nome, mais prestígio tinha o guerreiro. Então, quando um guerreiro matava, né, em guerra, né, ele podia mudar o seu nome, né? Então, e quanto mais alterado fosse o seu nome, né, quer dizer que ele matou mais gente. Portanto, o prestígio dele era maior. E dificilmente uma mãe deixaria uma filha se casar com um rapaz que nunca matou ninguém em guerra, né? Então também, né, aqueles que não tinham esse prestígio, que nunca matou ninguém em guerra, então o prestígio dele, o status dele ali naquela sociedade é muito baixo, o que dificultaria até mesmo conseguir encontrar uma parceira. Sobre a parte da antropofagia, do canibalismo, né, tem alguns comentários que são feitos, né, como, por exemplo, aquele que dá o golpe final e mata, né, o derrotado em guerra, lá no ritual, ele não pode comer a carne do morto, né, só os outros índios. Que nessa discussão entre europeus e indígenas, para eles tentar mudar algumas dos seus tradições, dos seus hábitos, etc., eles até aceitavam, né, abrir mão do canibalismo, né? Então era uma espécie de uma troca simbólica, né? Um acordo ali com os padres. Nós paramos de comer carne de gente, mas em troca tem que garantir que os seus padres, né, vão assegurar, né, nos rituais para pedir para o seu Deus saúde para a gente. Então a gente troca saúde, né, em troco do canibalismo. E que para as mulheres indígenas, né, comer carne humana era fonte de saúde e vida longa, por isso dessa troca.
Nos rituais de transição da infância para a vida adulta, no caso da mulher, né, o que marcava essa transição da infância para a vida adulta era a primeira menstruação. E já para os meninos, para os rapazes, o que marcava essa transição era ter matado alguém em guerra, né? E quando alguém morria em guerra, a morte podia ser vingada. A vingança era uma dádiva, e o conceito do Marcel Mauss, né, a dádiva é aquilo que está preso em umas relações de obrigatoriedade entre dar, receber e retribuir. Então a vingança era algo que lembra do passado, então gera memória, e projeta uma expectativa de futuro. Né? Então a vingança é aquilo que não deixa que a memória das pessoas sejam esquecidas e engaja numa luta futura. O ritual simbólico de vingança era o esmagamento do crânio do inimigo, e o inimigo ideal de um tupi era outra pessoa que também fosse dessa cultura tupi da vingança. Por quê? Porque você, né, mata, daí o outro mata, e daí esse mecanismo, esse ciclo de vingança, ele continua funcionando e dando dinamicidade à cultura. E ao contrário dos derrotados de guerra na Europa, né, como a gente pensa na Grécia Antiga ou na Roma Antiga, em que o derrotado se transformava em um escravo que era punido, humilhado, etc., né, no caso da cultura tupi, né, tanto o vencedor e o derrotado, né, eles dialogavam e às vezes até confraternizavam. Bem, esses eram alguns dos pontos centrais que podem ser discutidos a partir do texto do Viveiros de Castro. A gente se vê na próxima.